Muito bem, pessoal, mais um videozinho, fechamento semanal. Vamos lá, dólar batendo 6, Bitcoin mirando os 100 mil dólares. Pacote de corte de gastos finalmente saiu durante essa semana. A gente vai ter bastante coisa para falar. O que eu tô esperando até o final do ano aqui no Brasil, tá? Esse vídeo eu vou falar bastante do Brasil. E vamos lá, hoje eu não tenho destaques, eu refiz o screening essa semana, então quase 300 ativos analisados um a um, e eu vou passar eles aqui para vocês, tá? Então eu pretendo passar todos eles aqui no radar. E bom, é isso, tenho bastante coisa para falar, então não quero tomar muito tempo de vocês aí com essa introdução, então bora pro vídeo. Bom, então, durante essa semana o dólar bateu R$6 à espera do pacote de corte de gastos do ministro da Economia, do Fernando Haddad. Bom, e como tudo aquilo que vem do ministro é decepcionante, o pacote também foi decepcionante porque não foi um pacote de corte de gastos. Então esse pacote de corte de gastos do governo então deixou muito a desejar pelo mercado, porque os principais pontos que ele abordou foi o reajuste dos salários do setor público, que até aí ok, porém por outro lado tem mais um reajuste positivo do salário mínimo, porém isso não se enquadra num corte de gastos, sim num aumento de custo. Eles querem continuar, eles vão passar à frente a taxação de grandes fortunas, que também não é benéfico para o governo, e querem isentar o IR até R$5.000, que o governo já vem falando nisso, já era promessa de campanha deles, e bom, isso também não é benéfico para o governo, taxar grandes fortunas e isentar o IR, então isentar imposto daqueles que são, que é um discurso bonito, isentar imposto daqueles que tem uma renda menor e aumentar o imposto daqueles que têm uma renda maior é um discurso bonito, parece benéfico para a sociedade, mas não é, porque querendo ou não, aqueles que têm mais dinheiro são aqueles que mais geram empregos e mais geram oportunidade de trabalho. Então, se eles tiram dinheiro do Brasil, se eles tiram seus negócios daqui do Brasil, eles geram menos empregos, então não é benéfico tanto assim para o Brasil como parece, tá? E corte de gasto, realmente a gente não teve muito corte de gasto, lógico, vai ter reajuste em super salários, mas não é realmente corte, e sim reajuste. Então, pacote de corte de gasto que não vai ter corte de gastos, resumindo, é isso, tá? Bom, e com isso, o que a gente deve esperar pro Brasil? Porque o Brasil tá tomando uma surra, tá? Não acredito que eu... Bom, então, com isso a gente deve continuar vendo dólar em alta nas próximas semanas, e principalmente a gente deve ver uma política monetária mais restritiva por mais tempo, tá? Ou seja, a gente deve ver os juros mais altos por mais tempo, beleza? Porque a coisa aqui não tá legal, fechou? Bom, então o que eu tenho pro Brasil é isso. Agora vamos pros gráficos aí, que é o que interessa a grande maioria do público, fechou? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui o workspace. Gravação. Bom, então agora que vocês estão vendo o gráfico do Ibovespa, tá? A gente viu aí que o Ibov não gostou nada desse pacote. Então, foram quase 2 meses aí de espera desse pacote vir à tona no mercado, e quando veio decepcionando o mercado, principalmente decepcionando os investidores estrangeiros, porque dólar bateu R$6. Então foi muita gente comprando dólar. Aqueles que detêm mais de 60% do volume da nossa bolsa são os investidores estrangeiros, e a gente viu que a saída de dólar já tá na casa já passou de 40 bilhões negativo. Então 40 bilhões a menos na nossa bolsa, 40 bilhões a menos na nossa economia. Então, bom, situação decepcionante, tá? Bom, vamos lá. Então, para análise do Ibov,
O Ibov, cara, sinceramente, ele virou a tendência de alta que ele tinha, tá? Tá virando para baixo, tá? E agora ele vem se encontrando diretamente com a nossa última média, com a nossa última linha de suporte, tá? Perdendo isso aqui, para mim, confirmando esse fechamento, se a semana fechar assim, desse jeito que tá fechando, se no mínimo não voltar para cima dos 125 e 600, tá? Para mim seria caminho livre pro Ibov vir buscar esses 118 mil, tá? E sem exagero, tá? Porque no jeito que as coisas estão aqui, não tá fácil, vai ficar feia a coisa, tá? Então, bom, eu avisei, não comprou dólar, quem não quis, fechou? Eu avisei, tá aqui, volta nos meus vídeos, volta 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás nos meus vídeos. Não erro, eu não erro, eu falo a verdade, não escondo nada, tá? Então, bom, vamos lá, dólar, então, totalmente na contramão. Eu até achei que o Banco Central ia intervir, igual interviu aqui, ó. O dólar tava quase batendo 6, chegou a 5,90, o Banco Central achou intervir. Eu achei que ele ia intervir de novo, porém ele não interviu porque saiu uma notícia que grande parte dos funcionários do BC estavam também comprados em dólar. Então, provavelmente eles sabiam de alguma coisa, eles sabiam que talvez esse pacote de gastos seria uma merda, seria um lixo, o dólar ia disparar. Então, ele comprado a rodo em dólar, então pode ter sido por isso que eles não interviu. Pode ter sido por isso que o BC não interviu. E lógico, quem se fode mais é o brasileiro, né? Que não tem dólar, quem recebe um salário mínimo, por exemplo, ou quem está exposto a essa inflação e esse descontrole monetário que a gente tem no Brasil. Fechou? Então, bom, dólar em tendência de alta, fez um breakoutzinho durante a semana e quinta-feira e quarta-feira entre quarta-feira e hoje deu essa pancadona batendo os 6, tá? Rompeu esse alvo dos 6,12, tá? Do 6,12, 6,1 na verdade, né? Pelas casas decimais. E o próximo alvo é o 6,9, tá? E tem um próximo alvo lá no 6,23, fechou? Então o dólar é isso. Bom, eu vou passar agora pelos principais índices do Brasil, tá? Antes vamos dar uma olhadinha na curva de juros. Curva de juros apontada para cima, na máxima. Então o mercado todo projetando um juros no futuro ainda alto, tá? Bom, ainda teremos mais aumentos até o final do ano, porque precisamos, porque ano que vem as projeções de inflação estão saindo do controle da banda. Então agora a gente não está tendo descontrole da inflação, mas ano que vem teremos descontrole de inflação se a taxa de juros continuar baixa. Porque para essa inflação, para esse descontrole fiscal que a gente está tendo no Brasil, essa taxa de juros é baixa. Então, enquanto o governo não tomar vergonha na cara e fazer uma política fiscal, monetária, adequada, responsável, a gente vai se fuder. Então, bom, eu avisei, compra dólar que a coisa aqui vai ficar feia. Eu avisei e continuo avisando. Então, são empresas muito sensíveis aos juros, tá? Então, se a gente tiver taxa de juros alta, esse tipo de empresa, ela opera com mais dificuldade. Então, são empresas que tá tomando a tarraqueta mesmo e vai se lascar mais, tá? Bom, então o índice de consumo deve ir buscar aqui os 2.555, fechou esse fundinho aqui. Beleza? Então, o índice industrial, índice da indústria, então a maioria das indústrias exportadoras, ou seja, são empresas atreladas a dólar. Então, olha a diferença, empresas que são extremamente ligadas ao real, olha como elas se lascam, e olha empresas ligadas a dólar, olha como elas se dão bem. Então, aqui a gente tem JBS, a gente tem WEG, a gente tem Embraer. Essas, apesar de ser algumas do setor alimentício, porém faz parte da indústria, são exportadoras. Aqui tem empresas de petróleo também. Então é um índice bem legal para acompanhar, para a gente ter uma noção de como que está o nosso mercado, porque a gente olha o Ibov de forma geral, que aqui é só Petrobras, Vale, setor financeiro basicamente. A gente deixa de olhar aqui, não pode deixar de olhar os outros índices e ver como que realmente está o Brasil. Então, bom, o setor industrial tá bem legal, como vocês vão ver mais para frente aqui. Vou citar algumas empresas que estão no meu radar, são destaques, fechou? Então, o setor industrial bem bacana. Índice financeiro, por sua vez,
Também ele pode se beneficiar diante uma taxa de juros mais alta, porque o banco trabalha com juros, né? Porém, se a gente tem nos seus balanços uma certa inadimplência, um certo desinteresse do seu público, dos seus clientes de buscar por crédito, então o banco não lucra. Ele tem uma margem alta quando lucra, porém é menos volume de clientes. Então a gente viu isso nos balanços basicamente e, bom, situação bem preocupante. Os bancos apanharam muito e olha como o índice financeiro vem apanhando, principalmente bancos pequenos, tá? Principalmente bancos pequenos, eu falo isso com propriedade porque eu analisei mais de 240 ativos durante essa semana. Então eu vi quase todas as ações da bolsa, tá? Bom, índice de materiais básicos, IMAT, tá bem lateral. Na verdade já tá há uns anos lateral. Então dá para dizer que desde metade de 2021 até agora ele tá lateral. Então vamos lá, vamos aguardar, vamos ver como desenrola essa situação. Não tem muito o que esperar. Índice elétrico, outro setor que apanhou bastante, tá em tendência de baixa. Uma ou outra, tá? Se eu não me engano, Neo Energia e EQTL, tá? Então um pouquinho mais laterais, o resto tá tudo tomando na cabeça também. A situação não tá nada legal aqui pro Brasil, tá? Índice imobiliário também tava legal, aparentava que iria engatar uma tendência de baixa, tava tendo uma acumulação de forma geral, porém a gente viu Cyrela, Iguatemi também tomando na cabeça, EZTEC tomando na cabeça também. Vou falar de EZTEC aqui também, que tá no meu radar. Então, bom, na situação nada favorável para as ações aqui no Brasil, tanto que a maioria dos destaques são destaques de venda. Fechou? Bom, e para finalizar, IFIX, fundo imobiliário, tá? Então, juros altos, o pessoal tira o dinheiro de fundo imobiliário e leva para renda fixa. Então, fundos imobiliários devem cair por mais um tempo, tá? Pelo menos até o final do ano. Vamos ver como desenrola, vamos ver como vai ser o ano que vem, vamos ver se o BC vai conseguir realmente manter a inflação dentro das bandas, tá? Porque o ritmo de corte de juros ele deve continuar alto e tendenciar a mais altas até o BC realmente controlar essa taxa de juros. Então, enquanto a gente tiver altas taxas de juros, os fundos imobiliários não serão prioridade dos investidores. Fechou? Bom, então é isso. Agora vamos pro radar. Vamos que eu tenho aqui no radar. Bom, primeiramente vou comentar sobre a Suzano, tá? Então, deixa eu tirar as ordens do gráfico aqui. Beleza. Então, vamos lá. Suzano. É isso aí, olha a Suzano. Vou fazer um reajuste de stop, então eu tiro o stop do 57,65 e subo para esse próximo fundo, tá? Opa. Então, coloco stop aqui nesse próximo fundo. Fechou? Bom, novo stop a 58,72. Meu ponto de entrada tá no 55,94. Meu alvo tá no 6,62,11, tá? 1 centavo abaixo desse aqui, tá? Que ficou por pouco, tá? Pouco menos de 10 centavos, tá? Ficou do meu alvo. Então, bom, Suzano ali bem interessante, comentei dela, empresas ligada a dólar, então bem interessante. Bom, ela tá se comportando bem pelo gráfico semanal, então eu posso até tirar o alvo e ficar só com o meu stop no 58,72, levar por uma técnica de trailing stop, que você não tem alvo, mas você vai subindo o seu stop numa região que você já tem lucro. Então, no pior dos mundos, caso eu for estopado, tá, na SUSB, eu vou ser estopado com 5% de lucro, tá? Então você vai subindo o seu stop fundo a fundo, fundo a fundo, fundo a fundo e deixa o gráfico subir. É só ele não perder fundo, que senão vai ser estopado, beleza? Bom, mas eu acho que eu vou matar essa operação aqui, porque, bom, hoje, sexta-feira, já é fechamento de mês, então eu vou matar a operação, vou pôr lucro no bolso para fechar o mês legal. E, bom, é isso. Essa é a única operação que eu tenho aberta.
única. E agora vamos para os destaques que vocês estão vendo aqui. Tem bastante coisa, então aqui o radar de compra no semanal tá bem parecido com o radar de compra no diário. Algumas diferenças, tipo tem JBS, se eu não me engano Tegma também tem. Bom, são algumas poucas diferenças, eu vou passar aqui uma a uma, fechou? Agora o radar de venda, meu amigo, o radar de venda não tá nada legal. Então tem muita ação para vender, muita oportunidade para ganhar dinheiro vendido. E bom, vamos lá. Então, quem sabe aí até o final do ano a gente se expõe a mais ações vendidas, surfando uma tendência de baixa, porque é isso que realmente o nosso mercado está apresentando, é tendência de baixa. Fechou? Então, bom, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui duas janelas, tá? Para mim analisar dois gráficos ao mesmo tempo para vocês, tá? Para mim comentar pelo menos dois gráficos ao mesmo tempo, fechou? Então, deixa eu abrir aqui, maximiza, um W, deixa eu pôr aqui, grupo 1, deixa eu pôr aqui, grupo 1 também, fechou? Então, bom, então Agro 3, tá? Fazendo uma compressão nas médias, qualquer alinhamento no gráfico semanal e principalmente, tá, nas próximas semanas ou semana que vem fechando acima dos 24,18, tá, essa região aqui seria um pouco acima da média móvel de 21, vai ser interessante porque vai estar bem alinhadinho, tá? Bom, BRBI, gente, pegou uma operação, tá, fez que ia romper e não rompeu, mas as médias estão viradas para cima e pode ser interessante, BRBI, fechou? Bom, e diferente do setor financeiro, BRBI bem na contramão, tá? Os outros setor financeiro apanhando, Itaú apanhando, Bradesco tomando uma sua, Santander apanhando, Banco Pan apanhando demais. Então ali a gente tem BR Partners e Banco Pine ali numa ótica um pouco diferente. Fechou? Deixa eu colocar aqui o Banco Pine. A gente veio o Banco Pine também numa ótica um pouco diferente do setor financeiro, que você viu ali lá atrás o gráfico de Fink, então bem diferente mesmo, tá? Então nas médias, bom, qualquer alinhamento nas médias vocês sabem que pode ser interessante, fechou? Então qualquer altinha que a gente tiver, qualquer alinhamento que as médias façam para cima, que as médias fazer para cima pode ser legal, fechou? Bom, BRF bem interessante pelo gráfico semanal, diário, ainda não tenho nada para semana que vem, talvez semana que vem eu aviso, e caso eu tenha alguma mudança nelas eu aviso no meu canal do WhatsApp. Então o Clearcell também bem interessante, comentei dela aqui. Bom, a entradinha que teve na Clearcell agora tá dando 11%, tá? Eu não consegui pegar, mas estou de olho nela. Klabin não tem nada, tá um pouco errática pelo gráfico diário, porém tá até que bem alinhadinha pelo gráfico semanal. Teve esse alinhamento de média, essa barrinha de ignição na Klabin aqui. Klabin é uma outra empresa exposta a dólar, então com toda essa situação trágica que está acontecendo no Brasil, pode ser interessante a Klabin. Fechou? Então pode ser interessante, mas eu não consegui pegar e nem optei por pegar. Eu tô mais focado nas minhas operações expostas a dólar, tanto que eu até mostrei, tô até gravando um vídeo, bom, depois eu falo. Então Lave também um pouco diferente. Bom, Lave tá alinhada e eu não gostaria que ela perdesse esses R$8,03, tá? Que seria essa retração de FIBO aqui, a última retração de FIBO. Se a Lave perder vai ficar feio, porém se a Lave segurar, o gráfico semanal fecha neutro, tá? Aí a decisão do rumo que a Lave vai tomar vai ficar pro fechamento da semana que vem. Então, bom, de olho na Lave, ela tá legal, tá bonitinha até. Quando a gente olha o ABV tá totalmente ascendente, então por isso que ela tá no meu radar de compra. Senão que eu deixaria ela fora do meu radar. Então por conta desse OBV ascendente, então eu deixo ela aqui no radar. Fechou? Essa PR11, tá? Sanepar
saneamento básico do Paraná. Então, Sabesp, Sanepar, bem interessante. Então, dessa pancada para cima durante essa semana, tá numa região importante. E agora eu vou ficar de olho na Sanepar para as próximas semanas, tá? Bom, já que falando de Sanepar, vamos falar de Sabesp também. Sabesp, bem alinhada, então privatização no radar, mercado gostando bastante. Não gosto desse OBV apontando para baixo, mas mesmo assim foi buscar as médias, foi buscar um alinhamento interessante, tá? Bom, a gente teve também esse alinhamento também, eu tava com ela no radar, porém optei por não pegar, só fiquei com sub mesmo, tava bom. Optei por tomar distância desse mercado caótico que é o mercado brasileiro, porém voltei aqui. Bom, então optei por tomar distância desse mercado caótico brasileiro por um tempo e vou voltando aos poucos quando eu sentir confortável de tomar risco nesse mercado, fechou? Então, bom, Tegma também bem interessante, a gente precisa de um alinhamento, teve uma operaçãozinha, mas nada muito. Bom, Uzi Minas tá bem interessante, tá? Eu coloquei aqui no radar de compra porque pode dar uma compra, mas Uzi Minas é bem dependente do movimento do minério de ferro, então se o minério de ferro continuar tomando na cabeça lá fora, semana que vem eu comento sobre mais o cenário externo, mas mesmo assim pode dar uma compra também, como pode piorar a situação do Uzi Minas, mas está em tendência de baixa. Coloquei aqui porque ainda pode dar uma barra de ignição para cima e virar o jogo, fechou? E VEG, para finalizar, tá bem interessante, outra do setor industrial. VEG testando uma região de preço importante aqui no gráfico semanal e pode nos gerar uma oportunidade, fechou? Acho que eu não falei da Tegma, né? Bom, e a Tegma, bem interessante, bem legal, bem parecida com a Porto Seguro. Bem parecida com a Porto Seguro. Olha a Porto Seguro também, como tá legal. Então, tá TDC de alta, tá voltando para as médias. Qualquer linha realinhamento, a gente entra. Bom, agora vamos aos destaques dos vendidos. Fechou? Bom, eu vou agora aumentar aqui o gráfico semanal, porque o foco agora vai ser o gráfico semanal, tá? O foco aqui vai ser o gráfico semanal. Anima. Bom, Anima bem interessante, fechou? Ela perdeu essa zona de suporte aqui. A Anima perdeu essa zona de suporte aqui e tá acelerando para baixo, fechou? Então ela deve buscar um R$1,89. Açaí, bem interessante, tá? Olha como tá o gráfico diário. Confesso que ela tá mais interessante pelo gráfico diário do que o semanal. Então as médias laterais, tá? Pelo menos as duas mais curtas laterais. E ela tá encarando o fundo, tá? Então, se ela perder esse fundo, é caminho livre para ir buscar os R$5,06. Meu amigo, ó, upside bem legal, 25% de queda, tá? É um upside, tá? A gente vai, no caso aqui, é para entrar vendido, não para entrar comprado. Então, açaí bem interessante. Então, anota aí, açaí bem legal. Auren, energia também bem legal. Ó que movimento bem parecido com o açaí. Você vai ver aqui que quase todas essas ações que eu comentar aqui, elas deram um impulso durante o começo da semana e devolveu todo o movimento com a alta do dólar que teve, que foi literalmente uma saída de investidores do mercado de renda variável para levar ou o dinheiro de volta para fora do país ou para levar para renda fixa. Azul, que eu tô comentando já faz um tempo aqui, ainda não foi, tá? Mas deve buscar no mínimo os 3,91 aqui, esse fundinho, tá? Tem espaço, tem alvo, tem stop, tá bem definido, tá em tendência de baixa, a empresa tá quase numa recuperação judicial, então tá fácil. BIF, Minerva, tá bem interessante também. Então eu acho que a Minerva, cara, eu acho que eu vou até anotar aqui Minerva como destaque pra hoje até, cara. Eu vou fazer os cálculos de risco, vou ver se eu entro na BIF vendido, tá? Deixa eu colocar aqui na minha agenda. BIF 3, tá? BIF 3. Então, bom, tem uma barrinha de ignição. Vamos ver o OBV, se tá a favor? Uau, o OBV tá ok. Não tá
tá mostrando uma divergência, mas também não tá dando um adiantamento da operação pra gente. Fechou? Bom, então stop na máxima da semana. Aqui, se eu for entrar, eu vou colocar o stop na máxima da semana, a entrada na mínima de ontem, e o alvo eu vou jogar essa projeção aqui para baixo. Opa! O alvo eu vou projetar isso aqui para baixo. Então, o primeiro alvo fica nos 4,91 na linha verde, o segundo alvo nos 4,69. Um alvo viável. Ó, não tá muito longe, tá? Vamos ver o upside. Então, até o primeiro alvo, um upside de um pouco mais de 9% e depois temos 14% de upside. Então, bife, bem legal. Blau, Xablau, opa, bem interessante, hein? Bem interessante. Cara, eu costumo dizer, eu tenho um ditado que essas ações ruins, quando elas sobem para poder cair mais. Então, não é porque uma ação ela é ruim, ela tá caindo muito, quando ela sobe é que ela vai virar. É que ela sobe para poder cair mais. E quando ela sobe para cair mais. Então, bom, Blau, bem interessante. Tá no meu radar. Olha, nossa, tá bem alinhado aí, meu. Olha o semanal como tá bem alinhado. Porém aqui o risco tá muito longo. Então acho que eu vou aguardar algum fractal de correção pelo gráfico diário, tá? Para entrar vendido de novo, tá? Aí a gente entra com um stop mais curto pelo gráfico diário, tá? Então, Blau é destaque também. Blau é destaque. Se você aguentar o risco, se você aguentar tomar esse risco para cima, tomar 34%, para ir buscar, lógico, para ir buscar no mínimo, tá vendo? Não é 1 para 1, entendeu? O risco é muito grande aqui. Então espera fazer um topo mais convicto aqui, porque esse topinho aqui não dá nem para chamar de topinho. Espera fazer um topo mais convicto, espera o OBV ficar um pouco mais alinhado pelo gráfico diário, aí você entra tranquilo, entra a favor da queda, você pega a faca caindo, mas você também tá caindo, então você tá a favor da tendência. Então, bem interessante, Blau. Brisanet, também bem interessante. Olha, o semanal que teve semana passada, comentei. Bom, bem interessante. Brisanet também, bem legal para vender. Ótimo para vender. Tá alinhado no diário, no semanal. Cogna também, bem interessante. Tá alinhado no diário, no semanal. Também o OBV nada que nos contradiz, mas bem legal. Eternit. Eternit um pouco mais interessante, hein? Tem mais espaço para cair do que as outras. Bem legal também. Exetec. Bom, Exetec é um ponto a mais, né? Tem um ponto a mais porque um pouco parecido com os Minas, tá? Porém, os Minas ainda é muito dependente do minério de ferro, tá? Então, no semanal, Exetec tá muito feio, tá? E no diário, a gente tá com essa divergência, tá? Dele tá fazendo esse movimento de acumulação e o OBV apontando para cima, tá? Então é uma divergência. Então vamos ver para onde que vai, tá? Quando tem divergência, a gente sai de perto, fechou? Então bora lá. Grandene, bem legal também. Grandene eu alertei sobre essa acumulação de gráfico semanal que eu tava perdendo. E, bom, teve esse pivôzinho de baixo aqui, dá pra chamar de pivôzinho, ó, tem fundo, topo mais alto, fechamento abaixo do fundo, então é pivôzinho. Tá vindo buscar os 5,2, tá? Perdendo os 5,2, já sabemos, tá? Porque pela essa rejeitada que teve. Então, olha esse paviozão no semanal, então pode ir buscar os 4,70. Pode buscar os 4,70. De boa. Positivo também, alertei aí. Faz um tempo já que eu alertei positivo, bem interessante, estava harmônico para vender. E já tá no terceiro alvo. Rompeu ontem, terceiro alvo. Vamos ver se vai buscar os 4,88, o quinto alvo. Porto Belo, também bem interessante.
alertei faz um tempo. Tô um tempo já falando de Porto Belo, que tava interessante. Primeiro ela entrou no radar neutro, tanto para compra quanto para venda, porém começou a se desenhar uma venda, o OBV começou a fazer escadinha para baixo. Então, Porto Belo bem interessante. Fechou? Olha esse OBV despencando, olha a quantidade de dinheiro saindo, vazando de Porto Belo. Então, bom, Porto Belo bem legal. Quem sabe como for o comportamento de Porto Belo, como que ela perder esse fundo, a gente pode até fazer uma projeção um pouco mais ousada para Porto Belo. Fazer essa projeção que é alternada e buscar os 13,40, por exemplo. Opa! Eita! Fechou. E buscar os 13,40 aqui, primeiro alvo. Porto Belo, Qualicorp também, olha o semanal da Qualicorp, hein? Olha o semanal da Qualicorp. Uzi Minas, já falei dela. A VIT, quem lembra que eu comecei a falar faz um tempo também, hein? Desde agosto falando da VIT, hein? Desde agosto falando da VIT pra vocês. E olha aí, desde então, 12%, fácil, tranquilo, dormindo tranquilo, cara. Sem dor de cabeça, cara. Olha que maravilha. Bom, e as duas últimas ali. Wiz. Olha o power, hein? Wiz bem interessante também. Wiz Soluções. A solução é vender. Opa. E Duque. Não tô conseguindo pegar aqui. Vou ter que escrever. Duque. Setor de educacional. E Duque, bom, menos alinhado, tá? Só power na 21, aqui tá para baixo, tá? O OBV não muito diferente, tá? Mas aquilo lá, né? São quase 3 meses laterais ali, nada, mais. Põe 5 meses aqui de lado, sem fazer nada, quietinha. E vamos ver se agora engata essa para baixo. E se vem buscar o fundinho aqui nos 6,29. No 6,29. Deixa eu ver se é isso mesmo. No 6,29, isso mesmo. Vamos ver se vem buscar esse fundinho aqui no 6,29. Fechou? Bom, então é isso. É isso que eu tenho aqui pra dizer aqui pra vocês. Tá, então de maneira geral, até o final do ano, é isso que eu espero da nossa bolsa. A maioria das ações tem tendência de queda, como a gente viu, como eu comentei aqui com vocês, a maioria que não estão em tendência de queda são empresas ligadas a um setor externo, à economia externa. Resumindo, ligada a dólar. Compra dólar, se protege, tá na dúvida, tá inseguro sobre o Brasil, faz igual eu, se afasta, não tem problema. Não tem problema você não operar, não tem problema você ficar de fora do mercado. Não tem problema é você entrar no mercado, entrar errado, entrar na ponta errada, entrar no momento errado e não saber o que tá fazendo. Então, se for pra fazer, faz bem feito, faz direitinho, faz legal, tá? Cara, eu tô gravando um vídeo bem interessante, eu acho que esse daqui sai antes do que eu tô gravando, mas eu tô dando um acompanhamento pro mercado de cripto. E eu tô com uma operação aberta e eu mostrei desde o início o racional da operação, desde a análise para mim começar a operação e até o momento que eu abri a operação e como que eu tô conduzindo a operação. No momento eu tô com 41% de lucro nessa operação, vamos ver se foca. 41% de lucro nessa operação. Então, foca aqui. Foca em mim, boa. Então, bom, videozinho bem legal. Basicamente a ideia de eu mostrar como que faz um swing trade bem estruturado, bem legal. E bom, é isso. Criptomoeda, eu adoro criptomoeda. Tô ganhando em dólar, o dólar tá 6, então pra que ficar me estressando com o Brasil? Se eu tô ganhando em dólar, mercado fácil, tô ganhando dinheiro dormindo, fácil. Então é isso. Rapaziada, tamo junto, fechamento de mês. Hoje no meu Insta eu vou postar a imagem lá do fechamento do mês, mas é isso, só Suzano mesmo. Vou alertar se ela pegar no meu alvo hoje, tomara que ela pegue no meu alvo hoje, aí eu já fecho, sextou com estilo, né? Bom, então é isso, deixa o like no vídeo aí pra me dar aquela força, por favor, deixa o like no vídeo, comenta aí se você tem
alguma dúvida, se você quer que eu comente algum ativo em especial aqui. E é isso. Galera, tamo junto. E é só o começo.